Bom dia, bom dia. Como o pastor falou, hoje nós estamos na nossa última aula deste ano sobre esse tema, a continuar no ano que vem, mas como aula da Escola Bíblica Dominical, então estamos no último dia. E hoje nós estamos estudando esse livro, para quem não sabe, O Senhor do Impossível. O capítulo que nós vamos ver é sobre Israel na fronteira de Canaã. E esse é um tema muito interessante, absolutamente muito interessante. Depois da aula sobre bananas, que eu acho que já me sinto um bananólogo, fiquei pensando como deveria ser o nome de quem entende de bananas, né? Falei para o pastor Clóvis que ele só esqueceu de dizer se banana tem semente. Eu acho que do resto, ele disse tudo. E eu morei 4 anos e meio no sítio, e a gente tinha bananeira lá, e a coisa que mais me chamava a atenção era o fato de que quando a gente cortava o cacho de banana, a gente cortava a bananeira. Eu aprendi isso com os meus avós que tinham morado no sítio. E era estranho, né? Você tirar o fruto da árvore e cortar a árvore, e era isso que tinha que ser feito, não podia... Legal, o pastor tem um vídeo mostrando o processo. Muito bem, então estamos vendo sobre esse livro, sobre esse tema, e como eu disse na minha última aula, o subtítulo do livro, ele é isto aqui: o que você empreenderia se estivesse certo de que o Senhor interviria para ajudá-lo. Se você voltar na capa do livro, você vai ver que essa frase está aqui em azulzinho aqui embaixo, que não vai dar para ver aí, óbvio. Então eu transcrevi. Mas o tema da nossa discussão, da nossa aula é exatamente esse: o Senhor do impossível e o que você faria se soubesse que Deus estivesse, se você estivesse certo de que Deus interviria para ajudá-lo. Então eu quero fazer com vocês um exercício. Imagine que você vai prestar uma prova. Pode imaginar a prova que você quiser, pode ser um vestibular, estamos na época de vestibular, pode ser um concurso público, pode ser uma prova de alguma especialização, de algum curso, uma prova difícil, mas imagine você que Deus falasse para você: olha, faça o seu melhor, mas todas as questões que você não tiver certeza, eu vou dizer para você no seu ouvido qual é a resposta certa. Não é? Se Deus falasse isso para você: olha, faça o seu melhor, mas todas as vezes que você não souber, eu vou dizer para você a resposta certa, com que tipo de confiança você faria a prova? Você faria a prova imaginando que você pode não passar? Não tirar uma boa nota? Ou você faria a prova e falasse assim: está garantido, né? Não é isso? É mais ou menos isso que é a proposta do livro com essa pergunta. Se você tivesse certeza de que Deus vai te abençoar, qual seria a sua atitude diante da prova, da situação, da vida? Mas eu vou acrescentar um pouquinho mais de pimenta nessa sopa, não de banana, de pimenta. E se você fosse fazer a prova, mas sabendo que são 2.000 candidatos para cada vaga, mudaria alguma coisa na sua confiança de que você vai passar pela prova? Sim ou não? Suzane? Não, né? Se Deus disse para mim
que eu vou responder as perguntas que eu sei, e que todas aquelas que eu não souber, ele vai dizer qual é a resposta certa? De que importa a quantidade de candidatos por vaga? Concorda? Porque eu sei com certeza que Deus vai me abençoar naquilo que eu precisar. O texto que nós vamos relembrar hoje, é praticamente idêntico a esse exemplo que eu tentei trazer. Nós estamos com o povo de Israel diante da terra de Canaã. Relembrando um pouco aí o processo, a gente sabe que o povo de Israel tinha ficado no Egito 400 e poucos anos, que Deus mandou Moisés para libertá-los, que houve aquelas 10 pragas no Egito, todas que eles viram, e eles então saíram do Egito em direção a Canaã, que era a terra prometida. Eles poderiam ter chegado em Canaã mais ou menos em 15 dias. Era aproximadamente aí um tempo razoável. Óbvio que com 2 milhões de pessoas, que provavelmente era a quantidade de gente que tinha ali, talvez demorasse um pouquinho mais. Mas Deus não levou eles pelo caminho mais curto, isso está descrito na Bíblia, fez um outro caminho diferente, e eles estavam há 1 ano e 2 meses, aproximadamente, caminhando, libertos do Egito. No ponto em que nós vamos ler aqui, eles estão diante da terra de Canaã, 14 meses depois de sair do Egito, tendo visto uma porção de milagres, não só as 10 pragas que eles viram como milagres no Egito, mas outros tantos que depois a gente vai dar uma olhada aqui rapidamente durante o processo, e eles estão na beira da terra de Canaã, prontos para entrar na terra, 14 meses depois. E a proposta de Deus era exatamente a mesma proposta que eu sugeri para vocês. Se você folhear a sua Bíblia, eu vou ler aqui, depois você pode procurar. Lá em Gênesis 17, 8, Deus estava falando com Abraão, e Deus diz assim para Abraão, que ia dar a ele uma descendência, e ele diz o seguinte: darei a você e a sua descendência como propriedade perpétua toda a terra de Canaã, onde você agora é estrangeiro. Além disso, serei o Deus deles, seus filhos. Então, foi uma promessa que Deus tinha feito para Abraão, de que Deus daria a terra de Canaã para Abraão e os seus descendentes. Em Êxodo 6, 4, há uma repetição dizendo o seguinte: também estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E aí, depois que a gente sabe que Deus disse inequivocamente para Abraão e para os seus descendentes: eu vou dar Canaã para vocês, nós chegamos a Números 13, que é o texto que nós vamos ter como base hoje. Se você quiser abrir aí, Números 13, nós vamos ler alguns versículos do começo do capítulo, depois nós vamos pular uma parte, depois você em casa pode ler essa outra parte, mas vamos nos concentrar na questão do que é que está acontecendo como evento aqui. Já sabemos que o povo saiu do Egito, caminhou pelo deserto durante 14 meses, sob a liderança de Moisés, viu uma porção de milagres, experimentou o poder e a presença de Deus durante esse tempo todo, e chegam diante da terra que já estava prometida para o povo de Israel, que seria deles. E em Números 13, começa o capítulo dizendo o seguinte: o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens para espiar a terra de Canaã. E observa o que tem agora em seguida: terra que dou aos israelitas. Envie
um líder de cada tribo dos seus antepassados. Até aqui. Então, eu quero que você formule na sua mente a imagem do que está acontecendo. O povo chega perto da terra de Canaã, próximo de entrar, e Deus diz para Moisés: envia alguns espias para espiarem a terra que dou aos israelitas. Existe alguma dificuldade de entender? Ficou subentendido, ficou incerto, de alguma maneira, a intenção de Deus? Nada, em nenhum texto, nos leva a crer de que há qualquer tipo de incerteza no processo de que Deus diz. Já citei 3 versículos que repetem o fato de que Deus diz: estou dando a terra de Canaã para os israelitas. Ponto. A terra é de vocês. E considerando todos os milagres que os israelitas acabaram de presenciar, 14 meses é muito pouco tempo, desde sair do Egito, viram no Egito 10 pragas miraculosas do poder de Deus, fantásticas ali acontecendo, né? Depois, durante o período do deserto, viram mais uma porção de coisas. Qual é o motivo que eu e você teríamos para duvidar de que Deus vai cumprir a sua promessa? Nenhum, né? Então, já que não temos motivos para duvidar da promessa de Deus, vamos pular para o versículo 26. O relatório, aqui na minha Bíblia tem um título dizendo: o relatório da expedição. Os homens foram lá e voltaram. Com qual relatório? Eles retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra. Nos versículos anteriores, a gente vê que eles traziam um cacho de uva pendurado numa vara entre 2 pessoas. Então, você imagina o tamanho que era o cacho de uva. Deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual tu nos enviaste, onde fluem leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Contudo, o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os anaquins, os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Os homens que tinham ido com ele, porém, disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que haviam espiado. Disseram: a terra que percorremos para espiar devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os nefilins, isto é, os anaquins, diante de quem parecíamos gafanhotos aos nossos olhos e aos deles. Então agora resta a gente parar para perguntar: o que é que aconteceu? O que é que está acontecendo aqui? Como é que nós podemos chegar a um ponto em que existem promessas inequívocas de Deus dizendo: eu vou dar a terra para vocês, e considerando todos os milagres que eles viram
e estavam vendo, porque naquele exato dia em que eles estavam recebendo esse relatório, caiu maná do céu, tinha uma nuvem cobrindo eles no deserto para livrar eles do sol, as suas sandálias não se desgastaram, as suas roupas não se envelheceram, eles não passaram fome, eles não passaram sede, e eles estavam sendo sustentados por Deus há 14 meses. Então, o que é que está acontecendo? Eu já disse para vocês que quando eu leio a história do povo de Israel, eu fico com a seguinte sensação: mas que povo burro. E eu fico impressionado. E logo depois que eu penso isso, eu paro para refletir que só tem uma coisa pior do que aquele povo. Sou eu e você hoje. Porque, somados a todos os milagres que aquele povo viu, e que nós sabemos, nós temos tantos outros milagres que aconteceram pelo resto da Bíblia inteira, porque lembra que os milagres aqui, nós estamos só em Números, o terceiro livro da Bíblia. Depois nós temos mais 63 livros contando inúmeros outros milagres, inclusive os de Jesus, fora aqueles em que Deus interferiu na sua e na minha vida, que eu tenho certeza que você tem para contribuir aqui. E a gente chega nesse ponto da nossa história e não consegue confiar em Deus do mesmo jeito que esses homens não confiaram. E aí eu olho para mim e falo: se eu acho isso uma burrice enorme, como eu posso ser ainda mais burro do que eles, no sentido de não confiar nesse Deus? E a despeito de toda essa conclusão, eu continuo não confiando. Eu me deparo com uma nova situação, com um novo gigante, e falo o quê? O que eles falaram. Ah, vai dar não. Vai dar não. A terra é fantástica, mas vai dar não. Vai dar não, que o povo lá é muito grande. Como assim? O que é que está acontecendo aqui? E agora, o que é que está acontecendo aqui, hoje, na minha e na sua vida? Por que é que a gente ainda não confia nesse Deus? Então, eu gostaria que nós usássemos a experiência do povo de Israel que nós estamos revisando, para imaginar aqui algumas possibilidades do que é que pode ter acontecido com eles e do que é que pode acontecer comigo e com você, para que a gente chegue diante da terra prometida por Deus, com a certeza de que Deus está dizendo no nosso ouvido a resposta certa e que Ele vai estar nos ajudando, e ainda assim a gente, eu e você, dizer como esse povo disse: vai dar não. Como assim não vai dar não? Como assim? Você consegue sugerir alguma coisa? O que é que está acontecendo aqui? Você consegue sugerir? O que é que acontece para as pessoas ficarem com esse medo? Quer tentar? Hein? Medo do novo. Verdade. Medo do novo. Eu tenho uma lista aqui, que daqui a pouco eu vou mostrar, e tem exatamente isso com outra palavra, mas tem. Medo do novo. O que mais? Sentimento de impotência. Mas em quem que nós deveríamos, confiar? Nas nossas próprias forças ou nas forças de Deus, Então, o que o Tatu está dizendo é que, basicamente, a gente faz o quê? O que a gente sempre faz, A gente assume o problema para a gente e acha que a gente que tem que resolver,
Aí o sentimento de impotência é óbvio. Mais algum? Falta de controle? Controle, é isso? Falta de controle. De novo, acho que o exemplo é o mesmo, né? Por que a gente diria falta de controle? Se é a gente que está tentando controlar. Porque se é Deus que está controlando, a gente não poderia dizer, tenho medo do que está acontecendo, certo? Mas a gente assume o controle e fala, não tenho controle. Muito bom. Muitas vezes a gente não tem certeza que a nossa solução é a solução de Deus. Isso é muito importante. Mas nesse caso aqui especificamente, e em muitos outros casos, né? E como a gente vai usar esse aqui como exemplo, eles tinham a certeza. Então, quando a gente não tem certeza que é a solução de Deus, a gente tem realmente que parar, perguntar para Deus de novo, qual é a tua direção? Quando a gente tem a certeza de que a direção é essa, que nesse exemplo aqui era o caso, aí essa parte está afastada. Tem mais alguma coisa para sugerir? Não conhecer a Deus. Puxa vida, o povo de Israel, depois de tudo que passou, não conhecia a Deus? E você? Depois de tudo que você já sabe que Deus fez, não conhece a Deus? Percebe que a maior parte das coisas que a gente levanta, não é? É medo do novo. Do novo se eu for sem Deus. Medo do desconhecido, mas medo do controle, medo de... Todas essas razões que nós temos colocado, porque a gente paralisa diante de um novo momento de crise, vamos dizer assim, são resultado de que a gente é que está assumindo o controle da situação. E eu acho que isso resume bem o que o povo de Israel trouxe como relatório. Se nós formos lá, nós não podemos vencer eles. E estava certo, mas a pergunta é, quem é que disse que são vocês que vão controlar a situação e que tem que fazer tudo sozinho? Não faz sentido, não tem lógica, não tem razão. Mas eu quero então discutir com vocês alguns exemplos, alguns tópicos que talvez expliquem ou ajudem a gente a entender o que pode estar acontecendo naquele momento no povo de Israel e o que pode acontecer na minha e na sua vida diante de uma situação parecida. Eu listei aqui, não exaustivamente, 5 coisas que nós vamos então explorar um pouquinho. A primeira, talvez a falta de fé. A segunda, talvez o coração duro. A terceira, um pouco mais séria, a rebelião. A quarta, o comodismo, que foi, como o irmão citou ali, ao contrário, né? O comodismo, é o medo do novo. E a quinta, a procrastinação. Não sei se você já tinha ouvido falar sobre essa palavra. Procrastinação é deixar para depois de amanhã o que você pode fazer amanhã e não fazer. É empurrar com a barriga, né? Alguns de nós têm um privilégio de poder contar com uma barriguinha um pouco mais facilitadora do processo, né, Paulão? Eu estou nessa, hein? Eu estou nessa. Vamos lá. Falta de fé. Qual é a questão da falta de fé do povo de Israel e da nossa? Essa aqui é uma lista de tudo que esses homens e mulheres presenciaram nos últimos 14 meses. Tem até algumas coisas que eu tirei da lista aí que eu achei até um pouco menos relevantes. Mas veja, do lado esquerdo nós temos as 10 pragas do Egito, e vocês lembram bem de tudo aquilo que aconteceu lá. Qual é a chance de um povo escravo
lutar contra a nação mais poderosa do mundo na época e sair vencedora? Pensa, nenhuma chance. E no entanto, aconteceu. Qual é a chance de você estar no deserto e ter água para tomar? Qual é a chance de você estar no deserto, pedir por comida e Deus mandar uma nuvem de codornizes e você ser alimentado por mais de um mês? Qual é a chance dos seus sapatos não se gastarem? Qual é a chance de você andar no deserto com uma nuvem por cima, te cobrindo do sol, e de noite te iluminando o caminho? Qual é a chance de todos os dias de manhã você sair para colher pão que cai do céu? E qual é a chance de tudo isso acontecer ao mesmo tempo, no mesmo povo, no mesmo lugar, durante o mesmo período? Se há falta de fé aqui, eu acho que está no momento da gente dizer: que povo burro, né? O que mais? Aliás, eu descobri isso. Lá no capítulo 14, o próximo, Deus fala para Moisés: o que mais eu vou fazer de milagres para esse povo crer em mim? Deus fala isso. O próprio Deus fala isso. O que mais eu tenho que fazer para esse povo crer em mim? E quando eu olho para essa declaração, se Deus estivesse falando isso para mim, né? Daniel, o que mais eu preciso fazer para você crer em mim? O que mais? Tem uma frase que eu acho que é desse livro mesmo, que diz que os milagres só fazem a gente ficar viciado em milagres. Crer em Deus é uma opção que a gente tem, mas não é os milagres que vão fazer isso. O Senhor nunca volta atrás em sua palavra, isso é importante. Deus tinha dito para o povo: eu vou abençoar vocês, eu vou proteger vocês, eu vou fazer vocês. E Ele nunca volta atrás em sua palavra, até hoje Ele não volta. Deus é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. Então quando Deus vira e fala assim, quando Paulo diz, por exemplo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele está falando de um Deus que é o mesmo que o meu. Então por que eu fico com medo das coisas que acontecem? Porque eu me esqueço, porque eu assumo o controle, porque eu tenho medo do novo, porque eu tenho medo do desconhecido. Por quê? Porque eu acho que sou eu que tenho que resolver. E é exatamente o que o povo falou: nós não podemos contra eles, porque eles são gigantes. É verdade, nós não podemos contra eles, mas por que é nós? Não tem que pensar em nós não. Deus é que pode contra eles, não nós. E é verdade. A segunda coisa que eu quero destacar, como coisas que podem estar acontecendo aqui nesse momento, é o coração duro. E quando eu digo coração duro, eu já falei aqui para vocês que eu entendo que a maior distância que existe no mundo está aqui, entre o que eu sei e o que eu sinto. Essa imagem, ela equilibra, né? Ela tem essa proposta de dizer: quem que pesa mais, o que eu sinto ou o que eu sei? Porque o que o povo de Israel estava fazendo ali era exatamente isso. O que eu sei: Deus me tirou do Egito, Deus fez 10 pragas, Deus está me sustentando, Deus está aqui com a gente, estou vendo a nuvem, tem o tabernáculo, tem Moisés, tem todo aquele exército do faraó que morreu lá no Mar Vermelho. Tudo isso está aqui, mas parece que nada disso chegou aqui. Como é que pode? E aí eu me pergunto para mim mesmo: como é que pode eu não crer nesse Deus? Só tem um jeito: o coração é duro. É duro. Terceira coisa que a gente pode destacar aqui é a rebelião. Às vezes a gente é rebelde mesmo. Mas o pastor Ogilvy, autor do livro, diz que ao desprezar a terra, eles estavam falando mal de Deus. Lembra como é que foi o relatório deles? O relatório deles é: olha, a terra mana leite e mel. Começaram bem.
A terra é fantástica. Só que lá tem gigantes e nós não podemos contra eles. E essa terra devora os seus moradores. Falaram mal da terra. Mas ao falar mal da terra, que Deus tinha dito, é essa terra que eu vou dar para vocês, eles estavam falando mal de Deus. Percebe? Rebelião. E isso vai ficar claro, porque a gente sabe que no decorrer da história, aquele povo foi destinado a vagar mais 38 anos pelo deserto, e Deus disse, nenhum desses que estão aqui hoje, a não ser Josué e Calebe, vão entrar nessa terra. De 20 anos para cima, nenhum deles vai entrar. E eu, lendo o capítulo 14 de Números, o capítulo seguinte, notei uma coisa que eu acho que eu já tinha me esquecido. Foram 12 pessoas enviadas para a terra, para visitar a terra. Só Josué e Calebe voltaram com um relatório positivo. Os outros 10 trouxeram um relatório negativo. Em Números 14, está escrito que aqueles 10 morreram de praga diante do Senhor. Eu não me lembrava mais disso. Morreram praticamente imediatamente. E todos os demais do povo de Israel, de 20 anos para cima, exceto Josué e Calebe, morreram ao longo dos próximos 38 anos no deserto. Então a rebelião é algo muito sério, muito complicado realmente, porque nós podemos, com isso, ter consequências bastante sérias. Talvez você tenha a impressão, e nesse caso aqui, Calebe foi o porta-voz das boas notícias. Talvez você tenha a impressão de que Calebe disse assim, não, vamos entrar na terra. Não olha para isso não, vamos entrar. Mas, às vezes a gente fica pensando o seguinte, às vezes a gente tem algumas assembleias na igreja e há algumas propostas do tipo, né, olha, precisamos fazer uma reforma e precisamos, então, chegar num valor X para conseguir essa reforma. Tem alguns que ficam contra, outros que falam, não, vamos sim. E a gente fica olhando para as pessoas que falam, vamos sim, e a gente fica pensando, será que ela tem plena consciência, né, da dificuldade, do caminho árduo que vai ser, ou ela está, na verdade, tentando ser otimista e só? E a gente pode pensar isso de Calebe. Só que quando a gente continua lendo a história do povo de Israel, a gente vai ver que 40 anos depois, e o povo então tinha morrido no deserto, Calebe ainda estava lá, como Deus tinha dito, Josué, Calebe, Moisés já tinha também sido recolhido pelo Senhor, Josué tinha assumido o seu lugar, e aí eles voltam a ficar na beirada da terra prometida, e eles entram na terra prometida 40 anos depois. E chega um dia que Calebe vira para Josué, que naquele momento então era o dirigente do povo, e ele diz assim, Josué, nós estivemos naquele dia visitando a terra, e eu gostaria que você me desse a montanha tal, a terra tal aqui dentro de Canaã. Eles já estavam lá dentro, e Calebe queria conquistar a sua parte da terra. E eu quero aquela terra onde estão os gigantes. Se você nunca prestou atenção nesse texto, vai procurar depois na sua Bíblia, você vai ver Calebe dizendo isso para Josué. Ele fala para Josué, eu já tenho hoje 80 anos, e eu quero aquela terra onde estão os gigantes. Então quando Calebe trouxe o relatório, ele tinha plena certeza na vitória do Senhor. Não foi simplesmente um otimista. Então eu não estou falando aqui de 2 otimistas tentando empurrar o povo para frente e 10 realistas dizendo não vamos conseguir. Calebe sabia o que ele estava falando e sabia muito bem o Deus que ele tinha.
Mas, falando ainda em rebelião, o pastor Ogilvy tem uma frase no livro que diz assim: coisas se transformam no que aparentam. E isso me lembra a frase que eles trouxeram. E eu fico imaginando o seguinte: abre um parênteses na sua mente, imagina que você está assistindo um filmezinho agora, né? E aí, chego eu, não tenho grande altura, né? E estou andando na terra de Canaã, de repente piso aqui, tem um gigante. 3 metros de altura aqui, assim. E eu olho para ele, e depois eu vou relatar. Eu parecia um gafanhoto, e ele me achava um gafanhoto. Pergunto para você, você acha que se tivesse acontecido isso comigo, você teria perguntado para o gigante: o que você está achando de mim? E ele teria respondido: você parece um gafanhoto. Você acha que seria isso? Então eu imagino que quando eles disseram, eu parecia um gafanhoto diante dele, e ele me achava um gafanhoto, eu estou diante dessa frase aí: as coisas se tornam aquilo que parece. Agora olha só, vou voltar ao filminho. Eu aqui, andando na terra de Canaã, encontro um gigante. Eu olho até aqui e digo: ele acha de mim que eu sou um gafanhoto. Se eu continuasse olhando um pouco para cima e chegasse no céu, o que eu diria do que Deus acha de mim? E aquele povo tinha a resposta na ponta da língua, né? Deus me ama, Deus me tirou do Egito, Deus fez todos esses milagres por mim, e eu devia dizer como Davi disse: você vem contra mim com paus e pedras, mas eu vou contra você em nome do Senhor Jesus. Mas por que a gente não faz isso hoje? E acha que o povo de Israel é burro, né? Eu acho. E por que a gente não faz isso hoje? A gente olha para o gigante e diz: eu me sinto como um gafanhoto. Ok. E quem disse que você precisa se sentir diferente? Olha mais para cima e pergunta para Deus o que Ele acha de você, o que Ele acha da situação. Mas acontece que as coisas se transformam naquilo que aparentam, né? Então os nossos medos, eles se concretizam. E o pedido que o povo de Israel fez no capítulo 14, depois vocês leiam. Capítulo 14, no começo do capítulo 14, a rebelião foi tão intensa que o povo de Israel vira para Moisés e diz assim: quem dera nós tivéssemos morrido aqui no deserto. E Deus olha e fala assim: é isso que vocês querem? Eu vou fazer. Todos morreram. Uma frase me chamou a atenção no livro. O pastor estava citando esse autor, Nathaniel Hawthorne, se é assim. E esse autor disse: que outro calabouço é tão escuro quanto o nosso próprio coração? Que carcereiro tão implacável quanto nós mesmos? É a frase que se encaixa melhor aqui. Se nós não entramos ainda na terra prometida, não foi por falta do que Deus prometeu, mas foi porque nós ainda estamos assumindo o controle daquilo que nós não podemos controlar. A quarta coisa que está acontecendo nesse momento é o comodismo, o medo do novo. E sabe o que é pior? Pensar que a escravidão pode ser confortável. Sabe o que o povo de Israel disse no capítulo 14? Por que é que a gente não continuou escravo lá no Egito? É possível isso? Ouvir isso? Depois de 430 anos pedindo para ser liberto? E às vezes a gente não
tem o melhor de Deus porque a gente está acomodado com o que a gente tem hoje. O medo do novo, o medo, o comodismo. E aí, mais uma vez, uma frase interessante. O que é comodismo? Para ficar bem claro, comodismo é uma atitude de conformismo e inércia diante de situações que poderiam ser melhoradas ou alteradas. Uma pessoa que adota o comodismo tende a evitar esforços para mudar, crescer ou enfrentar desafios, optando por permanecer em uma zona de conforto, mesmo que isso signifique abrir mão de oportunidades ou aceitar circunstâncias insatisfatórias. Em outras palavras, é a inclinação para acomodar-se, evitando a ação ou a busca por algo melhor devido ao medo, preguiça ou simplesmente pelo hábito de manter o status quo. Essa é a definição de comodismo. E olha quantas vezes a gente se acomoda também. Talvez não seja uma prática comum na sua vida, talvez seja de vez em quando, mas devia ser nunca. Principalmente diante do Deus que nós temos, do Deus que já disse: eu vou estar com você todos os dias. Por que a gente não ouve essa voz? Por que a gente olha só até a altura do gigante e não olha até a altura de Deus? Por quê? Eu me pergunto isso toda vez. E fico abismado de que eu ainda não creio. Eu não creio. Por quê? Qual a razão? Não tem lógica. Não tem lógica. Mas por fim, e a última coisa a ser considerada é a procrastinação. Se a gente conseguir vencer a maioria dos fatores que podem estar nos impedindo de entrar na nossa terra prometida, talvez um dos que a gente precise também vencer é a procrastinação. Ou seja, deixar para depois de amanhã aquilo que eu posso fazer amanhã. Não é nem aquilo que eu posso fazer hoje. É já deixar para depois de amanhã o que eu já ia fazer mesmo amanhã. E a procrastinação, ela foi definida no livro com essa frase que também achei fantástica. A procrastinação nos deixa em ponto morto. Ela nos imobiliza enquanto tentamos parar a vida por algum tempo. É verdade, a gente quer que a vida pare. Mas a vida segue o seu curso, passando pelo procrastinador, deixando-o com sonhos e esperanças não realizados. Então, deixar para amanhã o que você pode fazer para depois de amanhã pode ser um grande problema. Porque se isso se repete na sua vida, se essa é a sua atitude diante da sua vida, então, de fato, você pode estar perdendo uma grande bênção. E, exatamente como o povo de Israel, perdendo a bênção que eles pediram para Deus. Pensa nisso. Você pedir para Deus: eu quero passar naquele vestibular, eu quero passar naquele concurso, e Deus dizer para você: show, estou com você, e você chegar e falar assim: não vou fazer a inscrição esse ano não, deixa para o ano que vem. Como assim? O que é que está acontecendo aqui? Tem sentido isso? Fala sério. Tem alguma razão de ser? Você não olha para você mesmo, eu olho para mim mesmo e falo assim: por que a gente reclama tanto? Se quando a gente pede as coisas para Deus, Deus faz e a gente não consegue entrar na terra prometida, porque a gente diz: é bom, é legal, mas eu não vou lá não, porque tem gigante. Mas então estou pedindo por quê? E aí vem uma frase interessantíssima do livro, que ele diz o seguinte: procrastinar é questionar no escuro
o que Deus prometeu em claro. Se Deus tinha prometido que a terra ia ser deles, por que é que eles estão questionando? Qual é o motivo? Deus deu algum motivo? Deus falhou em algum momento com eles? Alguma das batalhas que eles participaram, eles não ganharam? Por que você não confia? Por que eu não confio? Se Deus sempre deu provas de que Ele está com a gente. Por que eu questiono no escuro aquilo que está absolutamente claro? 2, outra frase do livro interessante. Coragem é o temor que faz suas orações. Procrastinação é o temor que esqueceu o prometido nas orações. É ou não é? É ou não é isso? Por que a gente esquece? Por que a gente esquece? Eu não estou fazendo essa pergunta para você, eu estou fazendo essa pergunta para mim. Eu faço ela todas as vezes que eu me deparo com uma situação em que eu tenho que resolver. Por que eu esqueço? Eu não consigo entender. E aí, olho para o gigante de novo e falo, pareço um gafanhoto. Claro que parece, você está olhando para o gigante, mas não é para lá que você tem que olhar. Ponto 3, a procrastinação pode ser infecciosa. O seu desânimo pode passar para outros. Na criação dos nossos filhos, eu tentei, não sei se consegui, mas tentei, me esforcei para não passar para eles nenhum tipo de medo ou preconceito que eu acumulei na minha vida. Vou dar um exemplo. Quando eu sempre estudei em escola pública, e na escola pública, geralmente, o inglês era muito fraco, ainda é hoje. E eu tinha muita raiva disso, né? De que o inglês era fraco e eu ficava pensando, sempre fui muito pragmático, para que eu vou usar isso? E eu falava exatamente isso, para que eu vou usar isso? Eu nunca vou sair do país. Paguei com a língua, redondamente, por vários motivos, depois eu explico. Mas, durante 2 anos da minha jornada como estudante, eu estudei numa escola particular, e lá tinha o inglês, obviamente, mais forte. E a minha raiva aumentou ainda mais, porque quando eu cheguei lá, eles já falavam um monte de frases, eu não sabia nem as palavras separadas. Então eu era o peixe fora do aquário. E eu sempre fui um aluno razoável, assim, sempre passei de ano sem ficar fazendo repetição, né, e tal, e a primeira prova de inglês eu tirei D. Aquilo para mim foi nota vermelha, nunca tinha no meu boletim, nunca tive no meu boletim, então foi horrível, né? E aí eu entrei em desespero, em parafuso. A minha mãe foi me ajudar ao inglês. E a minha mãe, eu disse que eu paguei com a língua porque uma vez eu tive que acompanhar ela numa viagem a Nova York. Tive não, né? Fui acompanhar. E aí você vê a minha mãe falando inglês com as outras pessoas, era hilário, né? Então ela chegava num lugar que ela já tinha lá para tomar o café da manhã, e ela virava para o cara e falava assim, milk, mas no hot, hein? Aí ela chegava no lugar que ela ia comprar alguma coisa, ela falava assim, how much? Aí a menina respondia em castelhano lá, ela falava assim, eu quero gift, hein? Então era uma bagunça, porque eu, que já não sou muito bom de inglês, mas um pouco melhor do que ela, eu não sabia o que eu escutava. Eu escutava o que ela estava falando ali, né? Somado ao fato de que as pessoas que respondiam em castelhano, então ficava uma salada. Então a minha mãe, que não sabia nada de inglês, foi me ensinar inglês. Imagina. E a segunda prova que eu fiz, eu tirei B.
Oh, já estava bom. Não tirei A, mas tirei B. Fiquei com C de média e fui até o fim do ano e foi C. E consegui passar, raspando, mas passei. E hoje, como eu disse para vocês, eu dependo da língua para tudo que eu faço. A gente trabalha com informática, não tem como fugir do inglês. E eu tentei então não passar para os meus filhos esse tipo de fobia. Muito pelo contrário, nesse caso, inclusive, eu reforcei a eles de que, olha, não façam o que eu fiz, porque eu entrei pelo cano. Outra fobia que a maioria, não eu, mas outros alunos, a maioria dos alunos normalmente tinha, era medo de física na escola. Física. E eu falava, gente, física é uma coisa fantástica, maravilhosa, é uma das poucas coisas que fazem sentido. Você vê a coisa acontecer, você sabe para que serve. Você aprendeu a fórmula de Bhaskara? Quantas vezes você usou? Nunca. Alguém usou fórmula de Bhaskara aqui alguma vez na vida? Se não for engenheiro, ninguém. A gente sabia resolver aquilo de trás. Eu nem sei mais o que é, para que serve. Para mim, se eu soubesse somar, subtrair, multiplicar, dividir, regra de 3, eu resolvo 100% dos meus problemas hoje. É ou não é? Mas física não, física eu achei muito interessante. Então eu tentei passar para eles algo que fosse ao contrário do que eles iam encontrar. Por quê? Porque a infecção é contagiosa. O nosso desânimo, as nossas atitudes podem passar para os outros. Quarto item, muito sério. Nós podemos perder o melhor de Deus dizendo mais tarde. Nós estamos às vésperas de um novo ano. É comum a gente fazer, no ano que vem eu vou fazer, sabe aquela faculdade que eu ainda não fiz? Sabe aquele negócio que eu ainda não conquistei? Sabe aquele emprego que eu queria? Sabe? Nós estamos numa época excepcional para você tomar uma atitude na sua vida e dizer assim, é agora. Eu nunca li a Bíblia inteira. É agora. É uma página de cada vez, como qualquer outro livro. Eu nunca consegui passar num concurso. Estuda e vai fundo. É agora. É agora, é a hora. Eu tenho um emprego mequetrefe, ruinzinho, mas eu tenho medo de me aventurar em algo. Mas então, ora, pergunta para Deus, o senhor está comigo nessa? Se ele disser, eu estou, bota para quebrar. Para com essa história de amanhã eu tento. Não é hoje, é agora. Toma uma atitude, vai para cima. O gigante é grande, mas Deus é maior que ele. A gente tem uma frase que a gente diz que a gente não deve contar os nossos problemas para Deus. Nós temos que contar para os problemas quem é o nosso Deus, não é? É isso que a gente tem que fazer. E aí a gente chega de novo na pergunta do nosso livro, que é o centro da questão. O que eu faria hoje se eu soubesse que o sucesso, de acordo com os padrões de Deus, está assegurado? O que você faria? O que eu faria? E a pergunta que a gente tem que se fazer também é: o que nos impede de acreditar no amor de Deus e deixar que Ele controle a nossa vida? Nada. Então por que não começar a tentar hoje? Vou contar um segredinho para vocês. Deus, Ele é muito paciente. Ele não tem pressa. Então Ele vai te dar algo para você confiar nele, que é talvez pequeno, um pulo pequeno, e ele vai dizer: está pronto a confiar em mim nesse pulinho aí? Se você disser assim, tá, eu vou arriscar, você vai pular, Deus vai estar com você, e na próxima vez Ele vai te dar uma coisa um pouquinho maior, e Ele vai perguntar de novo: está pronto para pular comigo esse outro buraco, esse outro obstáculo? Obrigado. E aí você vai dizer assim: vamos lá, a gente já tem experiência anterior, vamos seguir. E assim, chega um determinado momento em que a gente vai dizer como Davi disse diante do gigante:
quem é você contra o Deus dos exércitos? Mas por quê? Porque Davi já tinha lutado contra um urso e contra um leão. Ele não tinha chegado lá primeiro. Ele já tinha tido experiências anteriores. E ele não esqueceu de quem era Deus. Ele conseguiu tirar as coisas que estavam aqui e pôr elas aqui. Para poder dizer assim: esse é o meu Deus. E eu encerro com uma frase de uma outra aula, que eu tirei foto aqui, da missionária Corrie ten Boom, que diz: nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Se você entendeu, como eu entendi, que não há motivos para duvidar de Deus, então acho que esse é o dia em que a gente pode dizer: eu vou arriscar, entre aspas, confiar em Deus daqui para frente. Eu vou arriscar. Está faltando coragem de arriscar, porque a gente sabe que Deus é de confiança, a gente sabe que Deus nos ama, a gente sabe de tudo que Deus fez, e a gente não arrisca. E a gente acha que tem o controle e reclama depois, porque é que as coisas não estão saindo do jeito que eu queria, porque eu não tenho o controle. Então, se você está passando por uma situação em que você já perdeu o controle, que bênção, é o momento de dizer: eu não preciso resolver. Quem tem que resolver, é um gigante maior do que você aí. Amém? Que Deus nos ajude a arriscar.